paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. É mais uma vez um prazer estar aqui com você para compartilharmos da palavra do Senhor. Como eu sempre digo, nesses momentos que nós passamos aqui, falando um pouco sobre esses subsídios teológicos da nossa escola bíblica dominical, eu louvo a Deus pela vida de você, professor, professora, você que é aluno, ou aluna da escola bíblica dominical. Eu louvo a Deus por sua dedicação, eu louvo a Deus pelo seu prazer de estar disponibilizando um tempo do seu dia, um tempo que talvez você passou um dia de trabalho, um dia de estudos, para meditar na palavra do Senhor, para que possamos dar uma aula com excelência, para que possamos ministrar aulas que vão de encontro ao coração dos nossos alunos. Então eu glorifico a Deus por sua vida, glorifico a Deus por sua dedicação, por estar aqui. Começamos um novo ano, primeiro trimestre de 2023, e com um novo ano, novas perspectivas aparecem diante de nós, E o meu desejo é que em 2023 você possa fazer o seu trabalho, você possa ministrar as suas aulas com excelência. O meu desejo é que em 2023 você possa entregar o seu melhor para Deus. E talvez o desafio que nós deixamos para esse 2023 é incentivar os nossos alunos. Esse subsídio foi criado para professores da escola dominical e eu desafio você a desafiar os seus alunos, a incentivar os seus alunos a estarem mais presentes na escola bíblica dominical. Eu passei por uma experiência interessante na minha congregação, eu também ministro aula para os jovens, e lá eu fiz um desafio no trimestre passado e nesse trimestre. Eu desafiei os jovens a ministrarem 15 minutos da aula cada domingo. Não era somente professor, mas em cada domingo um jovem tinha que ministrar um pedaço da aula. E nós colhemos grandes resultados. Alunos que nós pensávamos que não gostavam de falar em público se desenvolveram e mostraram ter uma capacidade excelente para se comunicar, uma capacidade excelente para ensinar. Então fica esse desafio a você que é dirigente, você que é professor da escola dominical, que esse ano possa ser um divisor de águas, que esse ano Deus possa trabalhar na sua classe poderosamente. Primeiro trimestre de 2023, então na classe juvenil, nós estamos trabalhando sobre um assunto fundamental. E o tema da lição, que você que tem em mãos aí acompanhe comigo, é separados para Deus. Então essa lição, ela tem um enfoque básico em tratar sobre esse assunto, destrinchado aí nessas 13 aulas que temos pela frente, separados para Deus. Essa lição, ela tem como enfoque trabalhar o tema da santificação na igreja, santificação no século 21 para a igreja de Deus. E olha que importante é nós analisarmos esse tema. A santificação continua sendo um tema atual. A santificação continua sendo um tema importantíssimo para a igreja de Cristo. Nós precisamos nos santificar. E é interessante esse tema vir agora, nesse período que estamos passando, um tempo onde as pessoas não valorizam mais a Deus, um tempo onde muitas pessoas banalizaram a fé. Deus ainda tem uma mensagem para nós, e a mensagem é: santificai, separe-se para mim. A palavra santificação, quando nós procuramos no original, ela tem um cunho, ela tem um significado de separação. Então nós, Igreja do Senhor, quando nós nos santificamos, nós estamos nos separando para Deus. Deus chamou a sua igreja para ser diferente. A igreja não pode ser igual ao mundo. Se o mundo estiver olhando para nós e olhando que nós estamos igual ou idênticos a ele, se o mundo olhar para a igreja e não perceber diferença nenhuma em nós, nós estamos errando. A igreja foi chamada para ser separada. A igreja foi chamada para ser diferente. Você, eu, como igreja do Senhor, fomos separados para ser exemplo para esse mundo. Então, esse trimestre nós vamos tratar sobre esse assunto importantíssimo, a santificação na igreja do Senhor. E hoje, em específico, já estamos na lição 5, com o tema Libertos para Viver em Santidade. Nós já tratamos aí nas aulas anteriores sobre o processo da santificação, mas hoje em específico, então, vamos tratar sobre esse tema, libertos para viver em santidade. O nosso texto áureo se encontra em 1 Tessalonicenses 4:7, que vai nos dizer:
porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. O resumo da nossa lição vai dizer: o cristão foi resgatado por um bom preço, o sangue de Cristo, para quem viva em santidade até a vinda de Jesus Cristo. Então o enfoque dessa aula é focar, tratarmos mais uma aula sobre santidade e, em específico nessa aula, tratar sobre a libertação que o Senhor Jesus fez em cada um de nós e ainda pode fazer com aqueles que ainda não aceitaram como único e suficiente Salvador da sua vida. E é interessante que quando nós olhamos ali para o nosso texto principal, nós vamos observar, acompanhe comigo na sua lição, que o texto base, o texto bíblico que nós temos para essa aula, se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. E esse capítulo ele vem recheado de ensinamentos, ele vem recheado de informações preciosas para nós que vivemos nesse século atual. Quando nós olhamos para a primeira carta de Pedro, nós vamos observar que Pedro está escrevendo para um público muito específico. Pedro está escrevendo, os destinatários dessa carta são judeus que estavam sendo perseguidos por sua fé. Pedro está escrevendo para uma classe de pessoas. Pedro está escrevendo para judeus que estavam sendo perseguidos e massacrados por servirem a Cristo. Então ele está escrevendo para um povo que estava sofrendo, um povo que estava sendo perseguido por amor a Cristo. E é interessante quando nós falamos que eles estavam sendo perseguidos por estarem convictos da sua fé em Cristo, porque quando nós olhamos para o mundo de hoje, é claro que existem países ainda que são avessos à pregação da palavra do Senhor, existem países ainda de cunho comunista, que a palavra do Senhor não pode ser pregada, mas na maioria do mundo globalizado em que vivemos hoje, o cristianismo já chegou. Nós podemos observar que o cristianismo é a maior religião, sem sombra de dúvidas, que já coabitou nesse mundo. O cristianismo hoje, sem dúvidas, é a religião mais propagada do planeta. Em todos os continentes, Cristo, a mensagem do Senhor, já chegou. Hoje é muito interessante que ser cristão está na moda, Nós observamos aí artistas, pessoas influentes, dizendo que são cristãs para angariar público, ou para conseguir apoio político, ou para conseguir apoio nas mais diversas conceituações aí da sociedade moderna. Hoje ser cristão está na moda, mas quando nós olhamos para trás, quando nós olhamos para a história da igreja primitiva, nós vamos observar que ser cristão era coisa séria. Que ser cristão significava uma renúncia imensa. Ser cristão era ser humilhado, era ser zombado, era muitas das vezes ser maltratado e desprezado. E era justamente nesse contexto que estava o povo, esses judeus, no qual Pedro escreve. Eles estavam sendo humilhados, estavam sendo massacrados. E Pedro escreve essa carta para consolar esse povo, para consolar essa igreja. Pedro escreve essa carta para dizer a eles que esses sofrimentos que eles passavam, esses sofrimentos que eles estavam compartilhando, estavam sofrendo na sua própria pele, estavam vivenciando, era algo bom, porque esse sofrimento fazia com que eles sentissem o que Cristo sentiu pela igreja. Quando aquele povo sofria, Pedro dizia, não fiquem tristes, esse sofrimento, quando vocês sofrem, vocês estão compartilhando do mesmo sentimento de Cristo, que sofreu e padeceu por nós em uma cruz, que se entregou por nós, que estendeu os seus braços para que morresse crucificado por mim e por você. Era isso que Pedro estava pregando, era isso que Pedro estava ensinando até para consolar aquele povo que estava sendo perseguido. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a sua introdução. A introdução dessa lição é muito importante, acompanhe ali comigo. Para refletir sobre a temática dessa lição, faremos uma breve análise da primeira carta de Pedro, cujos destinatários são convidados a ser santos, assim como Deus é santo. A manutenção da santidade recebida na justificação e regeneração é exigida, pois para isso o cristão foi salvo. O preço do resgate para a sua liberdade somente será eficaz enquanto viver em santidade. Então, como nós já mencionamos aqui, nessa lição nós vamos tratar
que nós vamos destrinchar esse texto aqui de 1 Pedro 1, 13 até o verso 21, para mostrar que esse preço que Jesus pagou por nós, ele foi um preço alto e que precisa ser valorizado pela igreja. Nós temos que valorizar o preço que Jesus pagou e precisamos andar em santidade para que possamos chegar naquele grande dia. Para uns é a morte, para alguns de nós talvez sejamos arrebatados. Quando nos encontrarmos com Cristo, nós temos que chegar diante dele vivendo uma vida em santidade. Eu gostaria que você acompanhasse ali comigo o ponto 1 da nossa lição para tratarmos então um pouco sobre essa primeira carta do apóstolo Pedro. E é interessante que o ponto 1 ele vai tratar sobre o contexto da primeira carta de Pedro. É interessante nós analisarmos o pano de fundo que estava acontecendo naquele momento, naqueles dias, para nós entendermos o que Pedro estava querendo dizer. Quando nós olhamos para essa carta, nós podemos observar, como eu mencionei aqui, que Pedro estava escrevendo para judeus estrangeiros, porque os judeus não tinham mais uma nação específica, não tinham mais uma terra para chamar de sua, mas estavam espalhados por todo o mundo. Então ele estava escrevendo para esses judeus estrangeiros. E é interessante nós analisarmos esse contexto e entendermos que naquela época um estrangeiro vivendo em um lugar onde Roma estava dominando, onde Roma estava imperando, significa que esse estrangeiro ele não tinha direito a uma vida pública. Não tinha direito de adquirir, não tinha direito de ter uma herança, não tinha assinado papéis públicos, não tinha como participar de uma vida pública. Então o estrangeiro ele era desprezado. O estrangeiro que vivia nas terras onde Roma dominava, ele era maltratado e era visto como ninguém. Era uma espécie de mendigo daquele tempo antigo. Então Pedro escreve para essas pessoas que estavam desprezadas. E quando nós olhamos para esses estrangeiros, nós vamos observar que eles foram desprezados por Roma. Precisamos entender que era Roma que estava dominando ali, o Império Romano estava dominando nesse local. Então eles eram desprezados por Roma. Os romanos olhavam para esses judeus estrangeiros e diziam: esse povo não vale nada, eles não podem comprar, eles não podem ter herança, eles não podem votar, eles não têm valor nenhum. Então os romanos olhavam para os judeus com esse olhar pessimista e com esse olhar preconceituoso. Além de serem, olhando para esse contexto, além de serem desprezados pelos romanos, os judeus também eram desprezados pelos próprios judeus. Esses judeus que tinham se convertido ao cristianismo eram desprezados e humilhados pelos judeus que não acreditavam e não tinham se convertido ao cristianismo. E isso se dá por alguns motivos. Os judeus religiosos não aceitavam e desprezavam aqueles que tinham se convertido ao cristianismo por interesses religiosos e políticos. Porque aqueles judeus não acreditavam que Cristo era o Senhor, que Jesus veio como Cristo, que veio para se entregar. Eles não esperavam e não acreditavam que Jesus veio para salvar, para libertar, e não acreditavam que Jesus veio para ser o Messias no qual eles esperavam. Então, eles não aceitavam por esse motivo religioso, mas eles também tinham uma ligação com o Império de Roma. Nós precisamos entender que esse povo estava intimamente ligado, a religião judaica estava intimamente ligada com o governo de Roma. Então era muito comum que naquele período esses judeus religiosos, esses judeus que não tinham se convertido ao cristianismo, denunciarem, inventarem mentiras ou caluniarem esses judeus convertidos e denunciarem para o governo de Roma. E nós, conhecendo o contexto de Roma, nós vamos ver que o povo romano humilhava e massacrava das maneiras mais humilhantes possíveis os seus inimigos. Então, nós, olhando para esse contexto, nós vamos observar o problema, o sofrimento que eles passavam. Ser cristão naquele tempo não era fácil. Eles estavam sendo humilhados, estavam sendo esquecidos, estavam sendo abandonados, eles estavam à margem da sociedade. Ser cristão naquele período não era nada fácil. Então, nós precisamos entender o contexto dessa carta. Mas o que me chama a atenção também, nesse contexto que nós analisamos aqui, é que apesar desses judeus convertidos agora a Cristo, esses judeus que agora estavam
servindo a sua vida ao Senhor, apesar deles estarem à margem da sociedade, apesar deles serem humilhados e desprezados, eles foram escolhidos pelo Senhor para pregar. Eles foram escolhidos pelo Senhor para estar vivendo uma vida de santificação. Assim é comigo e com você, né? Muita gente olhava para nós quando estávamos no mundo, quando estávamos perdidos, e diz: ele não vale nada, ela não vale nada. Mas apesar do mundo olhar para nós com esse olhar, Cristo nos amou primeiro e disse: eu te separei, eu te chamei, eu te escolhi para uma grande obra. Isso é motivo para glorificarmos o nome do Senhor. Passando um pouco mais à frente, o ponto 2 da nossa lição vai trazer o tema: a santificação recebida que traz esperança, né? Então nós vamos observar, como mencionamos ali, que nessa primeira carta do apóstolo Pedro, nós vamos observar que Pedro está ensinando aquele povo que depois que eles recebem a salvação em Cristo, que depois que aquele povo recebeu a salvação, a justificação, a regeneração em Cristo, recebeu um banho do seu sangue gracioso, é necessário que depois que nós recebemos a salvação, que nós a mantenhamos. É importante, Pedro está ensinando para aquele povo, não basta somente você ser salvo, mas você precisa cuidar da sua vida espiritual. Não adianta simplesmente um dia você entregar a sua vida a Cristo e depois esquecer dele. E depois esquecer que seguir a Cristo é uma vida cotidiana. É uma vida de passo a passo, de degrau a degrau. Pedro estava ensinando para aquela igreja, Pedro estava ensinando para aquele povo. Seguir a Cristo significa que a tua vida espiritual, a tua vida moral precisa de uma manutenção. Servir a Cristo é um serviço de todo dia. Quando Jesus estava ensinando os discípulos que eles deveriam tomar a sua cruz, nós vamos observar que o versículo diz: tome a cada dia a sua cruz. Cada dia nós devemos tomar a nossa cruz, devemos tomar a nossa responsabilidade como salvos em Cristo Jesus. Andar com Cristo é um caminhar de dia após dia. E Pedro está ensinando isso para os seus discípulos, está ensinando isso para aquela igreja daquele ponto. E você que é professor de escola dominical, enfatize isso com os seus alunos. Enfatize trazendo esse contexto de Pedro para os nossos dias. Nós precisamos entender que viver com Cristo é uma vida diária. Todo dia devemos seguir a Cristo. E é interessante, né? Estamos numa classe de jovens. E quando nós olhamos para a juventude, um dos principais problemas da juventude é a inconstância. Aquele jovem que vem, aceita Jesus num culto, chora, se rasga-se na presença do Senhor, está ali firme, forte, 1, 2, 3 dias, e depois de um tempo esquece do Senhor e volta a viver a sua vida de pecado. Mas Pedro está ensinando, a vida com Cristo é uma vida de todo dia. É uma vida de passo a passo. Amém? E também, para nós encerrarmos, o ponto 3 da nossa lição, que já está concluindo, né, a lição dessa quinta aula, vai tratar sobre a santificação que liberta. E é interessante que Pedro, quando está ensinando esse povo, ele utiliza os ensinos ao longo dessa carta, que o povo foi liberto pelo Senhor. Pedro vai ensinar nessa carta que quando nós aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida, Ele nos liberta, Ele traz um processo de libertação para a nossa vida. Eu e você, quando aceitamos a Jesus, passamos por esse processo de libertação. Libertação do mundo para que possamos viver uma vida plena com o Senhor. E é interessante que quando nós analisamos o contexto dessa carta, a história, o plano de fundo, nós vamos observar que havia um motivo específico para Pedro usar a palavra libertação, usar o termo libertação para falar do processo que Cristo fez em nós. E esse termo é utilizado porque naquele tempo, o tempo que foi escrito essa carta, a escravidão era algo comum. As pessoas eram escravizadas, as pessoas, era uma cultura muito comum haver esse processo de escravidão.
E naquele tempo, para que a pessoa fosse liberta da escravidão, alguém tinha que pagar um alto valor, tinha que pagar um preço em dinheiro naquela época, ou em posses, ou em animais, para que aquele escravo fosse liberto. Pedro estava dizendo, assim como uma pessoa paga pela libertação de um escravo, essa foi a obra que Cristo fez na nossa vida. Nós não merecíamos nada, estávamos em um lamaçal de pecados, estávamos presos na própria concupiscência da nossa carne, mas um dia Ele, com o seu sangue poderoso, com o seu sangue curador, sangue salvífico, Ele derramou o seu sangue por nós. E nós que éramos escravos, agora estamos na plena luz de Cristo. Isso é para nós motivo de alegria. E para encerrar esse subsídio teológico, eu gostaria de ler o Salmo 40. Se você quiser abrir na sua casa, o Salmo 40, os versos 1 e 2 vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, e tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Nós estávamos perdidos, mas Ele um dia nos tirou do lamaçal do pecado e nos firmou em uma rocha. Que Deus possa abençoar a sua vida, que essa aula que você vai ministrar nesse domingo venha ser uma aula cheia do Espírito Santo, que não venham ser só informações, mas que você venha pregar com autoridade para os seus alunos e dizer: nós estávamos no lamaçal do pecado, mas Cristo nos chamou para viver uma nova vida. Talvez algum aluno que vai estar lá assistindo a sua aula ainda esteja preso, ainda esteja aprisionado pelo pecado, mas através dessa aula que você vai ministrar, cheio do Espírito Santo, ele será liberto e poderá viver em liberdade e em santificação com Cristo. Que Deus abençoe a sua vida.